Olá, olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, ao início de um grande projeto. Eu estava agora mesmo aqui fazendo minha oração antes de começar e estava dizendo um projeto que de longe eu quero que ele seja meu, que ele tenha meu nome estampado evidente. Ele é um projeto muito maior. Ele é um projeto que não me pertence, eu só estou aqui obedecendo ordens. E eu estou muito feliz com essa nova etapa e com esse novo projeto. Então, eu já quero te dar boas-vindas, porque você é um jovem incomparável. E se tu não é jovem, indiferente de tudo isso, só o fato de tu estar aqui, de você estar ouvindo e dedicando esse teu tempo para estar aqui comigo, eu já sou muito grata e eu sei que essa mensagem ela vai chegar, esse projeto, essas aulas, todo esse movimento que está sendo construído, ele vai chegar para as pessoas exatas que precisam ouvir o que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E como eu tinha comentado, então, a gente vai trabalhar três pilares muito importantes, que é o ser, o fazer e o ter. Então, a gente vai ter três aulas muito focadas nesse novo movimento. E eu gosto muito de fazer esses movimentos. Eu gostei, na verdade, de começar esse movimento agora, no final do ano, justamente porque a gente está nessa fase de fazer uma retrospectiva, de fazer o nosso planejamento de 2025. E eu não acredito que, hoje em dia, eu não acredito que a gente consiga planejar uma carreira, um sucesso, próximos passos profissionais, por exemplo, sem antes a gente estar muito firmes em nossa identidade, em nossa essência, naquilo que nós realmente, na nossa missão que nós temos aqui nesse mundo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje é o dia de nós olharmos para o ser, entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra e o que nós temos que fazer aqui. Qual que é o propósito e a missão que nós temos que cumprir aqui. Então, esse movimento, ele é um movimento cheio de amor e eu espero que seja um movimento de sabedoria, um movimento de transformação. A gente vai fazer alguns acordos aqui no início, então eu organizei tudo bem certinho para que a gente se sinta muito confortável, muito à vontade conversando por aqui. Eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês que estão aqui no meu Close Friends, que disseram sim em andar um pouquinho mais perto de mim nessa nova fase, nessa nova jornada, mas eu quero que você se sinta quase que obrigado a compartilhar essas aulas com mais pelo menos três jovens, três pessoas que vocês acreditam que merecem assistir esse material, depois que vocês assistirem, obviamente, tá? Então, sejam muito bem-vindos, incomparáveis. E vocês vão entender logo por que que eu quero chamar todas as pessoas que se conectarem comigo e com esse conteúdo de jovens incomparáveis. Primeiro, então, a gente vai fazer alguns acordos que são muito importantes. O primeiro deles, reserve um momento tranquilo e seguro para assistir essas aulas, sem interrupções, papel e caneta sempre em mãos e não o bloco de notas do celular. Eu quero pedir para vocês que vocês tentem, durante esse momento de aula, se desligar do digital. É, olhem essa aula ali através do YouTube, mas desliga a notificação do WhatsApp, desliga a notificação do Instagram. Eu quero ter o foco total aqui imerso nesses momentos, porque vai ser algo, é breve, é objetivo, mas é muito importante tudo que a gente vai trazer aqui. É muito importante que a tua atenção seja 100% aqui comigo, tá? E um ambiente seguro. Então, reserve um horário do teu dia aí que tu não esteja com pessoas que possam te atrapalhar, que possam te desconcentrar, te tirar o foco. Eu acredito que esse momento dedicado, essa uma hora e meia, não sei quanto tempo vai dar essa aula ainda, é, por dia, né, vocês terem esse tempo dedicado ao desenvolvimento de vocês é de extrema importância. Então, cuidem bastante o ambiente onde vocês vão estar para começarem a assistir essas aulas, tá? Principalmente, estejam com o coração e com a mente aberta a escutar e questionar. A minha verdade não é absoluta e não deve ser. Então, eu te convido a ser um excelente questionador. Eu só digo que hoje eu só estou onde eu estou porque eu sempre fui uma excelente questionadora. Aonde eu estava, eu não trazia afirmações, eu trazia sempre questionamentos. E claro que isso construiu tanto a minha vida profissional como também a minha vida pessoal. Então, se algo aqui não fez sentido para ti, eu quero que você se sinta extremamente confortável para ir no meu Instagram, me mandar uma mensagem e falar, Cami, isso que tu abordou, para mim não fez muito sentido. Isso que tu abordou nesse momento não fez muito sentido comigo. Porém, lembre que tudo que a gente absorve na nossa vida, a gente é como se fosse um mosaico.
Então, a gente recebe várias informações ao decorrer da nossa vida, informações que são boas, informações que são ruins. Então, de repente, talvez nesse momento aqui tu receba alguma informação que não faça sentido para tua fase de vida, mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai servir para algo. Então, esteja com o coração e com a mente abertos durante todo o nosso processo, durante toda a nossa jornada, tá? E o principal, isso para mim é algo que eu precisei deixar uma página só para isso. Por aqui, todas as crenças ou a falta delas é respeitada, mas nós vamos seguir o que diz em João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, gente, se sintam muito confortáveis aqui nesse ambiente. Se tu acredita em outras religiões, se você tem outras crenças ou se você não acredita em nada, seja muito bem-vindo e abraçado durante todo esse projeto, durante toda essa jornada. Mas eu quero te pedir licença para expressar, pois tudo que eu aprendi na minha vida até aqui só mudou quando eu me conectei de fato e quando eu acessei a verdadeira salvação, que foi através de Cristo. Então, eu só senti o verdadeiro amor de Deus e as promessas de Deus para minha vida quando eu aceitei Ele como meu Salvador. Então, a gente vai ver muito sobre isso aqui, mas de uma forma muito leve, e eu quero que tu se sinta muito confortável. Lembrando, as melhores pessoas são as pessoas que questionam, não as pessoas que se rebelam, as pessoas que têm verdades absolutas, as pessoas que questionam. Se isso que eu estou falando não está fazendo sentido para ti, tá tudo bem. A gente pode conversar e a gente pode entrar em um consenso melhor, mas aqui vai ser um espaço onde eu vou expressar muito aquilo que Cristo fez por nós, como Jesus agia aqui nessa terra e o que Deus espera da nossa vida. Afinal de contas, a gente vai ver muito sobre isso aqui hoje. O que as pessoas em si esperam de ti não importa. O que importa de fato é o que Deus espera da tua vida. É aí que tá a virada de chave para ser realmente uma pessoa incomparável e parar de ser essa pessoa padrão que hoje em dia a gente está vendo por aí na Terra, ok? Diante desses acordos, a gente pode dar então o start. Mas primeiro, obviamente, muito prazer, eu sou a Camila Almeida e eu gosto de trazer aqui um pequeno exemplinho. Então, eu sou filha muito amada de Deus hoje em dia. Sempre fui, na verdade, né? Mas a gente sabe que para ser filho de Deus, a gente precisa aceitar Jesus como nosso Salvador. Sou gestora de projetos de comunicação, de expert e CEO da Hug Comunicação, então esse é o meu negócio. Comunico, desenvolvo e escalo marcas pessoais dentro e fora do digital. Então, o resumo hoje da minha vida é essa, né? Então, eu dedico todo o meu tempo nessa busca por Deus, por saber mais dele, por me conectar mais com ele, e eu tenho o meu negócio que anda junto comigo aí, comunicando especialistas em todo o Brasil, né? Mas, sim, eu poderia começar um movimento para ensinar jovens a serem empreendedores e construírem seus negócios usando o digital, sem ser o tigrinho ou jogos de aposta, né? Então, gente, se tu tá aqui nesse ambiente, eu quero que tu já saiba que esse tipo de coisa aqui é inaceitável. Isso aqui não, a gente não vai negociar, não, tá? É, eu acredito, eu não quero trazer para vocês aqui uma fórmula mágica de sucesso, uma fórmula mágica de uma vida mais plena. Eu quero trazer para vocês um caminho, uma jornada a ser seguida. Afinal, a nossa jornada de crescimento e de sucesso, ela é diária e constante até a nossa morte. Então, não existe um curso, um movimento, um lugar, uma pessoa que tu vai acessar que, nossa, agora sim virou tudo. Não, existem grandes mudanças na nossa vida, mas o crescimento, o desenvolvimento, ele é contínuo. Mas eu poderia, então, iniciar, e isso já acontece de outras formas, eu poderia iniciar um projeto apenas ensinando marketing digital. Hoje, meu negócio ele é bem estruturado, através do marketing digital, através de viver essas liberdades geográficas e financeiras, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que antes de eu ser essa Camille que eu acabei de apresentar resumidamente para vocês, eu era essa Camille aqui, meu gente. Eu fiz uns stories esses dias mostrando essas fotos e as pessoas ficaram chocadas. É, Pode parecer algo muito superficial e que não tem nada demais aqui nessas fotos, mas eu estava cada dia destruindo mais a minha vida e usando máscaras diferentes em cada área, nos meus relacionamentos, no trabalho e na saúde. Gente, lembrando, aqui é um ambiente extremamente seguro para a gente poder falar.
sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós não acreditamos. Eu não quero pontuar certo e errado para vocês. Eu quero trazer para vocês o que estava destruindo a minha vida e o que salvou a minha vida. E que pode ser hoje exatamente o lugar em que tu está. Por quê? Porque eu sempre fui uma Camille realizadora, uma Camille que conquistava as coisas. Então, ao mesmo tempo que eu vivia essa vida de festa e de bebida e de balada e de relacionamentos frustrados, eu também tinha um certo sucesso profissional. Mas isso por quê? Porque em cada área da minha vida eu vivia uma máscara. Que máscara eu tenho que colocar no meu trabalho? Que máscara eu tenho que colocar com os meus amigos? Que máscara eu tenho que colocar para ser aceita pelos outros, para ser aceita pela minha família? Então, a minha jornada, ela começou muito tumultuada. A minha vida, ela sempre foi muito tumultuada, apesar de não transparecer tanto. E tudo isso buscando a aprovação e o pertencimento de terceiros. Então, por que que isso aqui é tão negativo? Porque, na verdade, não era algo que eu queria viver. Não é, se hoje é algo que tu quer viver e que tu tá feliz vivendo, tá tudo certo. Em algum momento, a conta vai chegar para ti. Mas eu estava nessa fase da minha vida e eu não estava feliz vivendo o que eu vivia. Indo em festas, e assim, eu tô em festa muito aleatória, gente. Eu não tô falando de baladinhas hoje confortáveis aí que existem. Eu realmente eu ia em festas clandestinas, tá? Por incrível que pareça. E eu quero trazer aqui agora um versículo bíblico para vocês, que é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Então, a partir do momento em que eu estava vivendo aquela vida, uma vida onde eu estava buscando a aprovação sempre das outras pessoas, eu estava a cada dia me destruindo mais e mais. E é óbvio aquelas atitudes que eu tomava até os meus 21 anos, mais ou menos, geraram manchas na minha falta de identidade. Quando a gente busca uma vida por agradar outras pessoas e nos desagradarmos e não olharmos para as motivações do nosso coração e não buscarmos a nossa verdadeira propósito, nossa verdadeira missão, nós estamos com falta de identidade. Talvez tu já tenha ouvido esse termo antes, talvez tu já tenha se questionado o que que é essa tal identidade, mas basicamente se hoje a tua vida ela é baseada em se encaixar a padrões, em seguir o que todo mundo está fazendo, e no final do dia o teu coração não se sentir satisfeito com aquilo, o teu coração se sentir, inclusive, agredido, o teu coração se sentir machucado diante daquela situação, tu estás com falta de identidade. Porque quando a gente está vivendo a nossa plenitude, a nossa raiz de quem nós temos que ser, seguindo os propósitos de Deus na nossa vida, aí sim a gente chega no final do dia e nós estamos felizes com as nossas decisões, nós estamos plenos com as nossas decisões, nós avançamos o nível a mais para conquistar aquilo que nós queremos. Então eu via muito isso. Eu ia atrás de dinheiro, de coisas, enfim, vou trazer isso para vocês aqui, mas tudo isso com a motivação do coração errada, olhando para o que os outros iriam estar tendo de perspectiva sobre a minha vida. Então, era ali que eu entrava no lugar de adoecimento. E essas manchas, elas geraram, então, relacionamentos. Elas geraram manchas nos relacionamentos. Então, eu comecei a me relacionar muito cedo, quando eu tinha 15 anos de idade. E aí aqui a gente já tem que também, eu convido vocês a entenderem um pouco sobre vida, a entenderem um pouco mais sobre ciclos, sobre tudo que envolve a tomada de decisão que a gente tem na nossa vida. Então, sobre os relacionamentos, né? Eu tive uma uma questão familiar muito jovem, aonde eu perdi praticamente a confiança na minha família. E aí, diante disso, eu tive que buscar, né, aquela segurança, a segurança masculina. Então, eu tive a perda do meu pai e também tive que buscar essa segurança masculina muito cedo. Então, esse relacionamento muito jovem que eu tive ali com 15 anos, e obviamente o segundo relacionamento também, ele era um relacionamento que eu estava buscando essa segurança que eu não tive na minha infância, quando uma situação de abuso aconteceu na minha vida e eu não tive a proteção dos meus familiares. Então, e claro que eu só tive essa clareza, gente, praticamente com 21 anos, tá? Então, talvez eu esteja indo muito a fundo aqui em casos, em situações que tu ainda não tenha olhado para isso ainda, tá? Mas em algum momento isso vai acontecer. Por que que os relacionamentos que vive são frustrados? Por que que relacionamentos precoces acontecem hoje em dia? A gente vê aí crianças de que, gente, até 18 anos eu vou dizer ainda que a gente tem que usar o termo de criança, tá? Tem que ter esse olhar, não de ser uma pessoa mimadinha, mas é de realmente de decisões de vida.
sabe? A pessoa não é nem de maior ainda para poder ah, tirar uma carteira de motorista, ir e vir sem que os pais autorizem. Quem dirá então para ela se relacionar? Entende? É, então, esses relacionamentos precoces, esses relacionamentos que acontecem muito cedo, em escolas, em ambientes assim, isso tudo é uma busca por segurança que não se tem dentro do lar, que não se tem dentro da família. Quando a gente encontra essa segurança nos nossos pais, na nossa casa, a gente não busca isso fora tão cedo. A gente espera o momento certo, tá? E depois, obviamente, busca, né? Porque a gente tem que ser adultos também. Então, eu tinha uma carência emocional muito grande, no início desses meus relacionamentos. E óbvio que, como eu não tinha a maturidade, né, eu entrava no lugar do quê? Assumir o masculino. Então, dentro das minhas relações, eu era aquela mulher que eu tinha que ganhar mais, eu era aquela mulher que eu tinha que comprar as coisas. Eu gosto, das minhas linguagens do amor é presente. Então, eu gosto muito de presentear. Só que daí era tipo too much, era muito assim, sabe? Eu comprava muito presente. Eu era sempre aquela que, vamos jantar em algum lugar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu pago, porque eu queria conhecer lugares novos. Então eu assumia muito masculino, inclusive não, eu não preciso que tu me proteja. E olha que interessante, olha essa dualidade. Eu sei hoje que a minha busca por relacionamentos muito prematuros foi por uma busca de segurança. Mas quando eu estava com eles, eu só tinha que ter a segurança de ter alguém comigo, porque eu queria mandar em tudo. Entende? Claro, essa clareza veio muito depois do meu segundo relacionamento. Muita impaciência, muitas brigas, então eu me tornei uma pessoa que longe eu sou hoje. Com adultos. Então é por isso que eu estou falando, um jovem, um adolescente de até 18 anos, ele não está pronto para se relacionar. Ele não está pronto para se relacionar. Porque ele tem outras fases da vida que ele tem que viver. Se isso não ser assumido quanto antes pelos pais ou por ele, acontece o que tem hoje: gravidez na adolescência, mortes, adolescentes com síndrome de identidade, com síndrome de mentalidade. Eu estive esses tempos com um grupo de adolescentes de no máximo 18 anos de idade e eu fiquei apavorada com os termos que eles trazem numa fase tão jovem tendo que se dopar de remédio para sobreviver. Então, essa busca por relacionamento, gente, é buscar no outro um amor, um carinho, um afeto, uma emoção que já deveria estar dentro de mim, que já deveria estar em abundância dentro de mim. É realmente buscar a metade da laranja. É isso que acontece. E somos laranjas completas, mas só seremos quando estivermos cheios da nossa graça. Antes disso, nós estamos com um vazio, um buraco enorme no nosso coração. E é óbvio que a gente vai buscar tudo para preencher. Eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, de situações de namoro, de dinheiro, de trabalho, tudo na minha vida estava ocupando o lugar que apenas Deus deveria estar ocupando. Quando a gente chega neste lugar, tudo fica mais tranquilo. Então, primeiro ponto de atenção, olha para os seus relacionamentos. E aqui eu tô falando de relacionamento conjugal, de relacionamento amoroso, porque eu vivi dois relacionamentos amorosos muito cedo. Então, eu posso falar aqui com vocês sobre isso. Cuidem do relacionamento de vocês. Olhem se vocês estão namorando, se vocês estão conhecendo alguém, se vocês estão vendo uma fase de flerte, de ficar com várias pessoas, cuide muito isso, porque o teu corpo, a tua vida é um templo pro Senhor e você não quer ser entregue nas mãos de qualquer um. Nós temos uma promessa de Deus para nossa vida, e essa promessa é que nós vamos encontrar um homem, para nós mulheres, né? Nós vamos encontrar um homem que vai nos proteger, que vai nos amar e que vai ser digno da nossa submissão e que nós vamos construir uma família protegida e abençoada com ele. Se hoje tu se relaciona com alguém e tu não projeta, tu não almeja esse casamento, compromisso, gente, não morar junto, não é morar junto. Esse casamento, esse compromisso, o fato de ter filhos, começa a repensar. Não tô falando, tipo, vai lá e termina. Estou falando, pense, seja adulta, não caia na carência emocional. Ah, mas eu sou dependente emocionalmente, você precisa buscar ajuda. Só que, de novo, tudo isso aqui é um vazio que não deveria estar sendo preenchido por relacionamento. É um vazio que deveria estar preenchido pela graça de Deus. E não estou trazendo aqui, isso aqui é um papo de crente, isso aqui é um papo de vida.
Porque nada nesse mundo é capaz de suprir apenas o que Deus pode suprir. Vocês vão ficar nessa luta de encontrar a pessoa perfeita, de sair de um relacionamento e entrar em outro. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar solteiras e que vivem em um relacionamento atrás do outro. E eu não quero que você seja essa pessoa nessa terra, certo? A segunda mancha que acontecia era a mancha do trabalho. Então, eu, muito jovem, comecei a trabalhar e a busca por aplausos dentro da mentira e da exaustão. Então, o que que acontecia? Eu trabalhava muito para ser promovida. Eu tenho um emprego de carteira assinada. Esse emprego de carteira assinada, ele me ensinou muito, eu cresci muito lá dentro. Foi onde eu me moldei como profissional, que era numa concessionária de veículos. Eu comecei lá como jovem aprendiz, eu saí de lá como consultora técnica. Então, uma jornada de sucesso muito grande dentro dessa empresa, sabe? E só que eu fazia tipo, será que tudo por dinheiro? Então, dentro dessa empresa, dentro desse negócio, eu via que tinha que mentir para tu conseguir vender coisas para os clientes. Eu aceitava todas as propostas porque eu não tinha valores alinhados. Eu me gastava, assim, eu me entregava emocionalmente e fisicamente pelo meu trabalho. E quem eu tenho que fingir para crescer? Aqui é que está a maior questão de todas. Hoje, no teu trabalho, tu precisa colocar uma máscara? De novo, lembra que eu falei lá atrás sobre as máscaras que a gente coloca? Se eu conversar contigo na tua casa, tu é uma pessoa. Se eu conversar contigo, tu e teu namorado, tu e tua namorada, tu é outra pessoa. Se eu conversar contigo no teu trabalho, tu é outra pessoa. Se eu conversar contigo numa festa, tu é outra pessoa. Quais máscaras tu estás colocando todos os dias para mascarar essa falta de identidade que está dentro do teu coração? Então, no meu trabalho, eu tinha que fingir uma plenitude, eu tinha que fingir uma postura que eu ainda não estava vivendo para ter que crescer. E eu cresci. E as consequências vieram muito cedo. Nesse mesmo trabalho, foi o trabalho onde eu tive as minhas primeiras doenças físicas por conta da exaustão emocional. Eu tive crise de gastrite, eu tive crise de enxaqueca. Eu chorava todas as noites. Nessa época eu treinava Muay Thai, eu ia pro Muay Thai assim, quase imprimindo a cara dos meus colegas de trabalho para ter que socar, sabe? E eu não me orgulho disso. Eu não tinha maturidade. E tá tudo certo. Eu precisei viver aquilo hoje. Tudo que eu estou trazendo para vocês também aqui é para entender que se tu tá vivendo isso, eu não quero que que tu sente na cadeira da vítima. Eu quero que tu sente na cadeira do aprendiz. Também, eu ter atingido uma maturidade tão jovem tem a ver com isso. Tem a ver com esse preparo desastroso, esse preparo tenso que eu tive na minha vida, na minha adolescência. Então, eu também sei. Eu vou trazer mais pra frente isso, mas Deus tem pressa para levantar aqueles que precisam servir ao reino. Então, se isso aconteceu muito cedo comigo, porque olha, quanto mais tu sofrer pancada cedo, antes tu vem para mim. E foi o que aconteceu. A outra mancha foi a mancha do dinheiro. Então, eu estava com 17 anos de idade, ganhando aí 5, 6 mil reais em uma empresa. E eu comecei a ser materialista. Então, comprar o iPhone, o carro, a independência financeira de não pedir mais nada para minha mãe, viajar, o melhor de tudo, as festas. O dinheiro se tornou o meu vício, e praticamente se tornou Deus na minha vida por um período, onde eu coloquei toda a minha identidade, todo o meu valor naquilo que eu tinha. Então, eu tinha orgulho, ego inflamado de usar roupas sociais, porque eu trabalhava na concessionária, de estar sempre de salto alto, pleníssimo, porque eu trabalhava era assim, era um jogo de vaidade e ego. Eu não vivia o que eu vivia porque eu queria viver, eu queria mostrar para os outros o que eu tinha e o que eu não tinha. E eu baseava o que eu era nisso. Eu baseava o que eu era exatamente no dinheiro que eu tinha, porque eu era muito nova e eu já tinha conquistas financeiras muito maiores do que de outras pessoas. E ao invés de eu entrar no lugar da humildade, eu entrava no lugar da arrogância e do ego. Então, é aí as maiores perdas da nossa vida. Perdi amigos, perdi relacionamentos, perdi tempo de qualidade com a minha família, porque eu gastava todo o meu dinheiro em lugares que eu não deveria gastar. Então, observa hoje, se como que tu ganha, aonde que tu estás investindo. Tu é aquela pessoa que recebe o teu salário, a primeira coisa que tu faz é planejar uma festa, é planejar ir no final de semana com os teus amigos, é planejar sei lá, alguma coisa que o teu dinheiro vai ficar alocado e não vai te ajudar em nada. Eu digo pra vocês, quando eu fui demitida, eu comprei meu carro. Hoje em dia eu não faria isso, tá? Tenho carro, mas eu não faria isso hoje em dia com a mentalidade que eu tenho, né? Então é entender que nós somos jovens e o que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. Gente, é aquela frase, o plantio.
ele é opcional. Se você vai plantar ou se não vai plantar, tu já tá fazendo alguma coisa. Agora a colheita vem para todo mundo. Então, mas eu sou muito novo. Mas eu tenho que viver minha vida. A gente não sabe o último dia. A gente não sabe quando que a gente vai acabar a nossa missão aqui nessa terra. Então, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para nada. Então, avalia. Aonde que está, em que lugar do teu coração o dinheiro está ocupado? Aonde que ele está? Qual que é a porcentagem que ele ocupa na tua vida? Quantas decisões tu tem que tomar por dia em volta de dinheiro, em volta do financeiro? Como que está sendo isso para você diariamente? Outro ponto, o corpo. Então, a liberdade de expressar a rebeldia. Aqui é algo muito cuidadoso que eu quero conversar com vocês. Então, quando eu tinha aí até os meus 21 anos, eu era uma pessoa que eu expressava a rebeldia no meu corpo. E sim, gente, isso que que eu estou trazendo para vocês é um ato de rebeldia. Vocês vão dizer, ai, Camille, mas eu tenho tatuagem, eu tenho piercing, não sei o quê, eu sou uma pessoa que eu não sou rebelde. A rebeldia que a gente não expressa falando e mudando é a rebeldia que a gente expressa no nosso corpo. Então, eu fazia exercício por puro ego, não era por saúde, era para estar na academia, pleníssima. As tatuagens que eu faço no meu corpo, que hoje eu falo que são as minhas cicatrizes, hoje eu não faria nenhuma delas, mas eu sei que elas são as manchas de fato que ficaram da minha vida passada, né? Da vida passada, não, da vida que eu vivia no mundo. Cílios, unhas, e de novo, isso não é um problema tu ter unha postiça, tu ter cílios, não é isso. Estou dizendo que tudo está na motivação do coração. Por que que tu tá fazendo isso? É porque tu gosta? Ou porque tu vê um grande grupo de pessoas que está fazendo? Ou porque tu está inserida num ambiente que se tu não fizer isso, parece que tu não tem condições de fazer. Eu fazia por conta disso. A cada 15 dias manutenção de cílios, a cada 15 dias manutenção de unha. E não era porque eu queria me sentir mais bonita. Era porque eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha condição de fazer isso. Assim como as tatuagens. Tatuagem é caro. Se eu fazia mais e mais e mais e mais, mais, olha, eu tenho condição de fazer tatuagem. E os piercings, eu acho que é o único lugar que eu não me lembro de ter uma motivação assim tão pesada, sabe? Então, de novo, é a motivação do coração. Então, eu coloquei meu piercing do septo, foi o primeiro, mas eu tive que pedir autorização para minha mãe, e o restante foi na orelha, sabe? Então, os piercings eu lembro que eram os únicos que não tinham uma motivação errada. Realmente eu achava bonito, tá? Realmente eu queria ter no meu corpo. Mas então pensa, o restante era a motivação que estava no meu coração. Eu não precisaria trazer cílios e unhas aqui para vocês, porque é uma coisa nada a ver, não é um pecado, né? Mas a motivação que tinha no meu coração era errada. A motivação que tinha no meu coração era errada. Então cuida. O teu corpo hoje, ele pode estar sendo a pessoa que mais está sofrendo com a tua falta de identidade. E aqui, gente, eu não tô nem entrando em automutilação. Eu não tô nem entrando em agressões físicas, porque muitos jovens fazem isso hoje. O corpo, ele é o primeiro a sofrer um grande impacto quando a gente está com uma baixa emocional muito alta. Ou a gente come em excesso, a gente engorda, ou a gente se machuca, se corta, não se alimenta bem, não toma água, enfim. Então, o nosso corpo físico, geralmente, ele é o primeiro e outro, ele é o nosso tempo. Então, é ele que está sempre sofrendo os impactos emocionais das nossas decisões. Então, hoje, o teu corpo está refletindo a tua emoção, a tua identidade, a tua vida, tá? E sim, muito do que eu trouxe aqui para vocês é rebeldia. É rebeldia que a gente não quer admitir, que a gente ainda não está com o nível de consciência para reconhecer, e nós estamos expressando. Porque não é aquilo do, nossa, hoje eu acordei querendo fazer isso. Não. Já teve coisas que aconteceram, fotos que tu viu, ambientes que tu estava, que te influenciaram a te convencer de que aquilo ali era uma situação normal, plena e boa, sendo que não era aquilo que teu coração de fato queria fazer. E a ambiência. Acho que a ambiência é algo muito importante também. Então, eu vivia onde eu tinha isso em mente, onde todos estão, também tem que estar. Então, minha mãe não me falava isso de, tu não é todo mundo. Eu entrava no lugar de que eu era. E se por que estão lá, por que eu não posso? A minha primeira festa foi com 15 anos, com uma aprovação. Não, foi com 14 anos, com aquelas aprovações de cartório, sabe? Do quanto eu era precoce em tudo. Não, se já estão indo, por que eu não posso? Se liberou uma autorização, por que eu não posso ter essa autorização? Se já namora, por que eu não posso namorar? Se já, entendeu? Tudo eu fazia assim, se já fazem, por que eu não posso fazer? Sabe aquela criança mimada, assim? Criança mimada eu era, uma menina mimada. Então, minha vida era rodeada do quê? De festas, de perigos, porque assim, eu ia em lugares, gente.
Eu não mergulho em nada. Deus me ajudou desde aquela época. Rolês clandestinos, pessoas momentâneas. Hoje, graças a Deus, assim, nenhuma dessas pessoas, quase nenhuma dessas pessoas está na minha vida, porque eram pessoas muito de momento, não eram pessoas de para vida de fato. Muito álcool, muita bebida. Nunca me rendi às drogas. Isso é o que eu mais me orgulho até hoje, é aí que eu digo. Sempre fui muito cuidado por ele, porque oportunidades eu tive, e muitas, para cair nesse lugar. Então, nunca fui para as drogas, é uma coisa que acho que é por conta do que aconteceu com meu pai. Eu não gosto, não me sinto bem com isso. Então, mas o restante tinha tudo. Só que eu não usava, mas tava tudo ali, entendeu? E aqui, gente, é a chave de muita coisa. Por quê? Quero trazer para vocês que eu não tive uma base familiar muito boa, tá? Mãe, pai, casados, vó, família, tia, minha família toda desconstruída, tá? Então, eu buscava no outro, no fora, aquela ambiência, aquela harmonia que eu não tive dentro de casa. Então, talvez hoje tu viva essa realidade da tua família ser caótica, de tu chegar na tua casa e ter briga, ter discussão, ter agressões, só ter gritaria, só ter acusações, só ter roubo, só ter falta de dinheiro. Talvez essa seja a ambiência do teu lar. E tu está buscando fora uma ambiência que te aceite, uma ambiência que seja o oposto disso, ou tu encontra uma ambiência que é igual a isso. Só que essa clareza ela é muito importante. O ambiente não muda sem que antes tu mude. E eu vou te falar, talvez tu mude tuas atitudes e os teus atos, e ainda assim a tua ambiência não mude. E você seja a agente de transformação ali. Aceite ser a agente de transformação ali. Só que ninguém muda falando. Se hoje tu perde tempo, também gritando, respondendo apontando o dedo, respondendo, ah, mas eu sou não sei o que, não sei o que lá, tu estás cometendo um erro. Tu precisa mudar o teu ambiente através do teu testemunho, através da tua vida. Se torne uma pessoa melhor. Fale calmo. Se alguém grita, não grita de volta. Se alguém bate, não bata de volta. Se alguém critica, não critique de volta. Se alguém tá falando palavrão, se alguém tá xingando, se alguém tá humilhando, tampe os ouvidos e saia do lugar. Não revide. A vingança não está nas nossas mãos. Aí sim você vai começar a mudar a sua ambiência familiar. Foi assim que eu entendi. Foi assim que aconteceu na minha casa. Eu não mudei enquanto eu falava, enquanto eu criticava, enquanto eu xingava, enquanto eu apontava o dedo. Eu só consegui mudar meu ambiente familiar a partir do momento em que eu me tornei uma pessoa melhor, em que eu comecei a entregar mais amor, em que eu comecei a entregar mais compaixão do que acusações, dedo na cara, etc. Começa por aqui. E a crença, aqui acho que é um dos lugares mais profundos do meu coração. Eu cresci em solo cristão. Então eu demorei ter essa clareza. Mas eu me lembro do batismo da minha mãe, eu me lembro de um dia na igreja muito jovem e a gente ia lá no reteté, galera. E aí a minha mãe se desviou e obviamente eu também me desviei. Eu era muito criança, né? E aí, só que olhem que engraçado. Quando a gente se conecta com a espiritualidade uma vez, eu acho que a gente não se desgruda totalmente. Acho que Deus ele continua nos chamando. Só que ele vai respeitar o nosso processo. Olha, você precisa aceitar meu filho para chegar até mim. Até lá, talvez tu vai trilhar caminhos que não são os teus, que não são verdadeiros, e ele vai permitir para que você aprenda. Então, eu com 19 anos de idade, eu estava indo em outras religiões, eu ia em espírita, eu ia em umbanda, eu era uma pessoa muito supersticiosa, de signos e de pedras e de não sei o que lá, sabe? Eu colocava a minha fé em tudo. Aí é que está a questão. Crença é onde está a tua fé. Se tu acredita que tu precisa fazer um ritual para tu ser abençoado, tá tudo bem. Mas tu estás colocando a fé naquele ritual. Se tu acredita que tu precisa manipular a espiritualidade para receber graça, para receber alguma coisa, você está colocando fé naquele ritual, naquela manipulação. Eu acreditava muito somente em universo. Eu não acreditava na força de Deus. Eu falava muito claro, eu não acredito que Deus é aquele Deus. Eu lembro muito das minhas falas, como se fosse ontem eu falando. Eu não acredito nesse Deus que todo mundo fala, que ele é um homem e que... Não acredito. Eu acredito que Deus ele é tão grande que ele é muito maior do que isso. E de fato Deus é. De fato Deus é.
Só que a partir do momento que Deus trouxe seu filho para cá, e ele falou que ele era imagem e semelhança do Criador, não existem ali o que questionar. Nós somos parecidos com Deus, mas nós não somos de longe Deus, certo? Em quem posso colocar a culpa pelo que eu estou vivendo? Era isso que eu buscava. Eu buscava nos rituais, eu buscava nas leituras de cartas, eu buscava em todo lugar uma resposta para a vida que eu vivia. Por que que meus relacionamentos estão errados? Por que que a minha família é desconstruída? Por que que a minha vida não é uma vida depressiva apesar de tudo que eu estou vivendo? Eu não tinha esperança. Era tudo na força do braço de ofertas, e você sabe do que eu estou falando. E, de novo, aqui a gente está entrando num lugar onde eu não estou criticando religiões, eu estou trazendo o que, para mim, não fazia nenhum sentido, inclusive quando eu fazia, muito menos hoje. Se hoje tu está nesse lugar, e tu está feliz, e tu está pleno, e tu estás vivendo uma vida em felicidade, ok, ok. Eu não vou dizer que tá certo, porque não é a minha crença, mas ok. Só que eu te convido a repensar. Por que ter que entregar algo? Por que ter que sacrificar um animal? Por que ter que fazer coisas materiais para receber recompensa? Sendo que Deus, ele é tão simples. Ele é tão simples. Deus, ele só quer que a gente acredite no Filho dele e que a gente busque ele de todo o coração. Ele não quer mais nada. Absolutamente mais nada da gente. Então a crença, ela foi a minha virada de chave. Porque como eu cresci nesse solo e eu me desviei, Deus sempre estava tentando me trazer de volta. Só que, como eu não tinha essa clareza, né? Eu não lembrava de como acessar o divino novamente, eu busquei outros meios até chegar nele. E ok, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa e hoje eu tenho ainda mais convicção e propriedade para falar do que realmente é viver em graça, do que realmente viver em felicidade, né? Porque eu trilhei outros caminhos e hoje eu trilho o caminho da salvação. É um único caminho, e é muito simples. É apenas aceitar o seu filho como seu salvador e buscá-lo de todo o coração. É muito simples. Ele não pede rituais, ele não pede faça isso, faça aquilo. Ele só pede que nós sejamos pessoas boas de coração e que a gente busque e que a gente leve mais pessoas também para ele. São os únicos pedidos. É muito simples. E o resultado de tudo isso era o quê? Aos 21 anos de idade, uma depressão interna que só eu e a minha mente sabíamos. Então, eu com 21 anos, eu passava noites, 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 noites chorando. Eu cogitei, mas eu nunca fiz nada. Cogitei já na minha mente tirar a minha vida, mas eu nunca fiz nada, nem me mutilei, nada, nada, nada. Mas eu já vários momentos eu pensava assim, nossa, mas olha só, se eu morresse hoje seria tão simples. Sabe esses pensamentos assim, que são pensamentos suicidas, gente. Se a gente não cuidar quanto antes, se a gente continuar alimentando, eles vão crescer. O pensamento mais simples que a gente tem hoje, do mas minha vida, mas e se eu morrer, mas tudo isso já é o diabo, isso já é contaminação, já está começando ali a ação do maligno na tua vida. Se a gente não olhar para um pensamento suicida cedo e retornar essa situação quanto antes, o gatilho é a chave perfeita para que ele se alimente. É uma plantinha de morte. O pensamento suicida, a gente, é uma plantinha de morte que a gente colocou na nossa vida e que a gente está regando diariamente. Se a gente não decidir ir lá e buscar a ajuda divina, buscar a ajuda de Deus para que ela seja arrancada. Vocês entendem? Ninguém tira sua vida do dia para noite. Ninguém. Isso já é uma construção. Isso já é uma plantinha que foi se enraizando e que foi crescendo. Ninguém tira a sua vida do dia para noite. Eu entendi isso muito cedo, com questões que eu vivi, com pessoas que eu vivi. E o fato de vocês já ignorarem a proteção da vida de vocês, então, estarem em ambientes clandestinos, se encherem de drogas, se encherem de bebidas, ficarem embriagados, irem em um lugar que expõe o corpo de vocês, expor o corpo de vocês, isso também já é um pensamento suicida, porque vocês já estão, afligindo a carne de vocês já estão corrompendo a carne de vocês. Então, vocês já estão dizendo, Deus, eu não sou tão valiosa assim. Deus, eu não sou um homem tão valioso assim. A minha vida não é uma vida tão digna de ser cuidada, então eu vou expor ela. E isso é um pensamento suicida.
é uma plantinha de morte que vocês estão colocando na vida de vocês. Se ela não for arrancada o quanto antes, ela vai crescer. E um gatilho, uma chave, vai fazer com que o pior possa acontecer. Isso é um alerta. Eu estou trazendo isso num ambiente seguro. Tem coisas que eu falei aqui, pinceladas, que eu nunca falei em lugar nenhum, que talvez em algum momento eu aprofunde mais. Ninguém sabe de um terço do que eu vivia na minha vida até os meus 21 anos de idade, porque no meu Instagram estava tudo pleno. Então, aqui fica um outro alerta. Saia da rede social se isso está te adoecendo. Nenhuma vida é 100%. Nenhuma vida é sem desafios. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se hoje tu está se comparando a alguém, não faça isso. Por que que nós somos uma sociedade incomparável? Porque eu quero que a nossa. Por que que somos uma sociedade incomparável? Primeiro, porque a nossa vida vai ser testemunho. A tua vida vai ser testemunho. Tudo que tu viveu, tudo que tu acreditou, tudo que tu fez até aqui não vai definir o teu futuro. Isso eu te garanto. As pessoas vão te olhar e vão falar, nossa, ela tá incomparável mesmo. Quem que era ela antes? Quem que era ela? Quem que ela era antes? Ela tá incomparável mesmo. E também porque a gente não se compara. Nós somos incomparáveis. A gente nos compara ao nosso vizinho, à nossa amiga, à pessoa que está lá no Instagram, à pessoa que está em qualquer canto do mundo. A nossa vida é única e valiosa. A nossa vida ela é um diamantezinho, assim, para Cristo, para Deus. Se vocês soubessem, chega, meu coração chega a arder a falar sobre isso. Se vocês soubessem o quanto que vocês são extremamente amados, talvez vocês não sintam esse amor em casa e de outras pessoas. Mas a partir do momento que vocês entenderem o amor de Deus pela vida de vocês, vocês vão dizer: nossa, tudo que eu fiz até aqui só foi apenas corromper a minha carne. Só foi apenas plantinhas de morte que eu estava colocando na minha vida e eu não sabia. E agora eu permito que, pelo amor de Deus, essas plantinhas, essas sementes de morte sejam arrancadas da minha vida e que plantinhas de vida e de salvação, as sementes de vida e de salvação sejam colocadas aqui dentro para que possam germinar para o meu futuro, para a minha vida em plenitude. Eu espero muito que até aqui vocês tenham entendido o poder daquilo que a gente está consumindo, o poder dos ambientes que nós estamos, o poder de cada ação da nossa vida. Nada acontece do dia para a noite. O sucesso deixa pistas, o fracasso e a morte também, se não deixam maiores ainda. Nada é do dia para a noite. E aí, no ano passado, 2023, olha, a gente começou jovem nessa área, veio a minha salvação. E eu gosto muito de trazer essa frase, que Deus ele não tem preferidos, mas para algumas pessoas ele tem pressa para que cumpram seus chamados. Então, ele vai entrar e vai limpar. O que eu quero que vocês entendam? A jornada de salvação, a jornada de transformação, ela é uma jornada de... Quando uma árvore, ela tá é, feinha, ela é podada, concorda? Então, vou tirar o galinho que tá morto, o galinho que tá morto. As sementinhas de morte, elas são tiradas para que a árvore se mantenha viva. Aqueles raminhos mortos continuarem na árvore, ela vai morrer. Quando Deus ele quer te trazer para o reino, quando Deus ele quer usar a tua vida como uma vida de sucesso de fato, para ele vai começar o quê? A podar. É normal. O processo de poda ele é normal. Camille, ele vai podar o quê? Amigos, família, festas, dinheiro, ele vai te tirar dinheiro, ele pode te deixar pobre. Pode. Ele vai podar, porque ele precisa eliminar da tua vida aquilo que tem no teu coração muito mais do que deveria ter. Tudo aquilo que te tem, ele vai tirar, porque tu não pode ter. Vocês entenderam isso? Se o dinheiro te tem, tu não pode ter dinheiro, porque tu mata e morre por dinheiro. Se os amigos te têm, tu mata e morre pelos seus amigos, tu não pode ter também. Tudo aquilo que te tem demais não pode estar na tua vida. Ele vai podar. Porque depois que tu vê, não tem como desver. Se depois dessa aula, se depois dessa aula um aqui do ser, você ainda assim ficar em conflito, tá tudo bem. Mas tudo que tu ouviu e tu viu aqui,
tu não vai mais dizer. Tu não vai mais sair na rua sem refletir sobre algumas coisas. Tu não vai mais ouvir as pessoas e refletir sobre algumas coisas. Eu te garanto, porque comigo foi assim. Eu comecei a ouvir de Deus e eram umas blá, 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 até que eu comecei a estar no mundo e a prestar atenção. Peraí, mas isso aqui faz sentido, isso aqui não, entendeu? Depois que vocês virem, não vai ter como desver. E ele tem pressa. Ele tem pressa. Afinal de contas, a gente nunca sabe o último dia, a gente nunca sabe quando Jesus volta, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer. Então, ele tem pressa para levantar as pessoas que precisam cumprir as suas missões e seus chamados. E talvez tu seja esse jovem hoje, que precisa ser levantado. Se tu está aqui hoje, eu tenho uns 60% de aposta de que tu é desse jovem que precisa muito seguir o seu chamado. Como ele tem pressa, ele vai limpar. Ele limpou as minhas amizades. Eu me vi numa fase que eu não tinha. E aqui agora eu vou trazer para vocês o meu deserto. O deserto que eu vivi há pouco tempo, há um ano atrás. Que foi o deserto que me trouxe para Cristo. As minhas amizades, eu não tinha nenhum amigo por perto nos meus piores momentos. Quando eu estava passando por um momento de luto, de depressão, de tristeza, eu não tinha ninguém para ligar, para me ajudar, para mandar uma mensagem, para ir até uma casa. Eu ficava me perguntando, gente, eu só não tenho um amigo para ir na casa para poder pedir ajuda. Amigo mesmo eu não tinha. Todos eu mesma tinha afastado por conta das minhas atitudes, da minha arrogância. E aí, obviamente, Deus tira e ó, então se veja sozinho. Eu tive uma grande perda, eu tive um luto no ano passado, uma morte repentina que eu não encontrava respostas para entender como assim que a pessoa morreu tão jovem. Esse luto, ele foi um luto que marcou muito a minha vida. Saúde e ganho de peso. Então, por problemas de saúde recorrentes de má alimentação e bebida. Então, eu bebia muito vinho, espumante, me alimentava mal. E isso me trouxe um ganho de peso e uma queda nas minhas vitaminas, na minha saúde. Problemas nos negócios. Então, eu tive a separação da minha sociedade, um caos, onde eu tinha investido tempo, dedicação. Eu falava, gente, Deus, como que isso aqui vai dar errado? Sendo que tô eu fazendo. Eu tinha muita convicção de que tudo que eu botasse a mão ia dar certo. Pois deu problema no negócio financeiro. Grande dívida deixada no meu último relacionamento e que foi aumentando também. Então, eu tive esse problema financeiro que me afligiu durante esse período. E aí eu me questionava, por quê? Por que que tá acontecendo isso na minha vida? Eu sempre pensava, eu nunca matei, nunca roubei. Por que que isso tá acontecendo? Eu, que sempre me via no palco da vida, nos melhores resultados, nos melhores lugares, estava me vendo no buraco dia após dia. A minha virada de ano, de 2023 para 2024, foi no meu quarto, chorando que nem criança. Não fiz nada. Foi chorando no meu quarto, eu lembro até hoje disso, do quanto eu tava mal e triste na virada do ano. Eu falei, gente, 2023 me destruiu, me pisou, me pisoteou, me deixou lá moída. Foi o pior ano da minha vida, até então. E não vai mais ser. E aí, eu quero trazer para vocês aqui um versículo bíblico para que a gente comece a entender por que que essas coisas ruins acontecem com a gente. Por que as pessoas, por que que eu vivo luto? Por que que eu vivo a falta de dinheiro? Por que que eu vivo as decisões erradas que me trazem consequências? Por que que eu vivo tudo isso? E tem esse versículo bíblico que eu gosto muito de entender ele, que Jesus estava andando ali, né? Aí um de seus discípulos perguntou, Mestre, quem que pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles viram um cego, né, na rua. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as boas obras de Deus. Então, ele curou esse cego. Então, toda tragédia que acontece na nossa vida, ela é uma tragédia que ela acontece para que a boa obra de Deus possa se manifestar. É, um exemplo que eu tenho muito forte também, que aconteceu nas enchentes de 2024, né? Porque muitas pessoas inocentes, pessoas boas, perderam suas casas e perderam tudo e morreram. Às vezes é nesses momentos que a boa obra de Deus vai se manifestar. E digo mais, é, bendita seja a tragédia que nos aproxima de Deus. E essa clareza a gente só tem quando nós estamos no conforto e na segurança divina. Antes disso, antes de entender tudo isso aqui, todas aquelas etapas, aquelas fases que eu passei, eu vivia com rebeldia.
Eu respondia em atos de rebeldia. Hoje eu tenho essa clareza. Tudo que aconteceu de negativo foi para que a boa obra de Deus pudesse acontecer. E se não fosse aquele luto, aquele financeiro, aquela empresa sendo destruída, eu não teria me aproximado de Deus. Eu estaria lá, naquele mundo, acreditando que aquilo lá era a realidade, acreditando que aquilo lá era a salvação, acreditando que a força do meu braço, do meu controle, era que realmente ia trazer aqueles resultados. E, de novo, Deus permite que pessoas vivam anos e anos e anos nessa ilusão. Mas tem pessoas que Ele quer que acordem logo, que levantem logo, que ativem seus chamados e que vivam seus chamados o quanto antes. Então, hoje eu sei. E eu sou muito, mas muito grata a Deus por tudo que eu vivi tão jovem, de trágico. Porque tudo isso só serviu para que aos meus 22 anos eu entregasse minha vida a Ele e morresse para esse mundo. Estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Obrigada, meu Deus. Por isso aconteceu aos 22 anos de idade. E é por isso que aqui nasceu a minha missão maior, que é esse novo projeto, que é esse novo movimento de levantar jovens incomparáveis, uma sociedade incomparável. Porque se eu vivi tudo isso aos meus 22 anos, eu sei que muitos e muitos jovens também podem viver isso, a- né, até essa idade ou até antes. É um movimento que eu tenho um compromisso, uma missão com a juventude, de querer que vocês vivam essa verdade o quanto antes. Eu não sei o que tu viveu de trágico até aqui, de trágico mesmo, desde o mais invasivo até o mais superficial. Só que tudo isso é Deus clamando, filha, filho, vem logo pra casa que eu tô te esperando. É um clamor muito forte de Deus. Ele não quer nem de longe que tu viva o que tu tá vivendo. Ele não quer nem de longe te ver sofrendo, te ver triste, se ver se machucando, se ver infligindo o teu corpo. Mas ele sabe que é só assim que tu vai olhar pra ele e que tu vai clamar por ele. E ele te quer de volta em casa. Então eu entendi isso. E hoje eu sei o quanto ele foi amoroso e cuidador comigo em cada etapa trágica da minha vida. Porque era ele clamando o quanto antes, filha, por favor, volta pra casa. Eu preciso de ti aqui. E mais pessoas precisam de ti. Salva, bem, com compaixão e com amorosidade. E eu obedeci. Quais foram os pontos de identidade, então, que me fizeram viver essa transformação? Agora é a hora que você aí pega tudo isso que eu vivi e que talvez tu também esteja vivendo agora. Lembrando que eu não estou falando de mim aqui, eu estou falando de algo muito maior. Sim, eu vivi isso e a minha vida é um testemunho, mas agora é hora de entender também o que que você tem que fazer para sair dessa realidade. Então, os pilares de transformação. Primeiro, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, isso é muito importante. Então, comecem entendendo que qual que é a minha missão, meu propósito, não sei o quê. A história que nós estamos escrevendo nessa vida, ela não é nossa. Ela não é a minha história. Ela não é a história sobre o que que a Camille conquistou ou deixou de conquistar. Ela é a história sobre os planos de Deus sobre a minha vida. Então, primeiramente, entendam que o controle não está nas mãos de vocês, entendam que o que vocês estão vivendo está sendo permitido e que tudo é para a honra e glória, ok? Indiferente de crença, tudo é para a honra e glória. A história que nós estamos escrevendo, ela não é sobre nós. Afinal de contas, a gente vai viver aqui no máximo uns 90 anos. Vamos lá que vai ter uns 115, quem tá muito bem, né? Tá uns 90 anos, a nossa média de vida. E daqui 200 anos, ninguém vai lembrar da gente. Talvez a gente até deixe um legado aqui. E eu vou falar muito sobre. Eu vou falar hoje sobre legado também. Qual que é a herança que nós vamos deixar aqui? Só que nós temos que pensar que aqui é uns 90 anos e nós temos uma eternidade inteira para viver, certo? Então, as perguntas que talvez hoje tu se faça, né? Então, quem que eu sou de fato? Será que eu sou isso? Olha a vida que eu vivo, olha as pessoas que eu tenho, olha como eu me machuco, me maltrato. Será que eu sou isso? Será que eu tenho algum valor? Qual será que é o meu lugar nessa vida?
né? Se hoje tu entrar nesse lugar, ele é um lugar perigoso, se tu não buscar as respostas no lugar certo. E eu tô te falando isso do fundo do coração. Se tu se questiona isso, se tu não se questiona, primeiro, é bom se questionar isso, se questiona. Quem que eu sou? Qual é o meu valor? Qual que é o meu lugar aqui nessa terra? Aonde, o que que eu tenho que cumprir no meu espaço, no meu ambiente, no aqui, no agora? Se pergunta isso. São perguntas que tu tem que buscar a resposta no lugar certo. Mas se questiona isso. E é isso que nós vamos olhar agora. Primeiro, não passou, calma. Primeiro, o que será o centro da minha vida? O que já está sendo o centro da tua vida? Estamos falando aqui de adoração. O que que tu adora todos os dias? O que tu adora é onde tu deposita o teu tempo maior. Na semana, no final de semana. Aonde está o teu tempo, está a tua adoração. Para quem você viverá? Em torno de que você constrói a sua vida? Carreira, família, esporte, passatempo, dinheiro, redes sociais? Esqueci de colocar redes sociais aqui, mas hoje é o mal do nosso século. Aonde tu está depositando o teu maior tempo? Esse é o centro da tua vida. E é aí que acontece a destruição. Você precisa de um centro inabalável. Se tudo isso que eu trouxe, se você ser o dono, o líder, crescer de cargo, se um esporte ali, o futebol, ou sei lá o que, ou sei lá o que, outro passatempo, série, Netflix, dinheiro, se tudo isso ocupa uma ambição, um lugar muito grande no teu coração, é o lugar que Deus deveria estar ocupando, porque o centro da nossa vida, para ser inabalável, tem que ser Deus. O que quer que seja o centro da sua vida, será o seu Deus. O dinheiro pode ser o teu Deus, a rede social, a tua namorada, o teu namorado, a tua mãe, teus familiares, teu trabalho, teu carro. Tudo isso pode ser o Deus na tua vida hoje em dia. E aí vem as preocupações. Quem vive preocupado, essa é a luz da advertência, que indica que Deus foi deixado de lado. Preocupações sobre ter ou não ter, ser ou não ser. Tudo isso é não estarmos conectados à fonte criadora. Quando estamos conectados em Cristo, em Deus, somos inabaláveis. Somos inabaláveis. Somos incomparáveis. Nada, nem ninguém nessa terra pode dizer o que tu é, o que tu não é, o que tu tem, o que tu não tem que fazer, a não ser o que está escrito nas Escrituras, a não ser aquilo que Deus espera da gente. Nós temos uma imagem, uma semelhança, nós temos um homem perfeito que nós temos que só Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Está tudo ali. Quando a gente se distancia disso, é que a gente vai nessas buscas aqui externas. Se tu não tiver um centro inabalável, se hoje o teu centro, ele é alguém, ele é uma coisa, está errado. A marca distintiva da minha vida, o discipulado. O que que é um discipulado? É você ser testemunho, é você ir às pessoas e levar a tua palavra de salvação, a tua vida como testemunho para que outras pessoas sejam atingidas através da tua palavra. Que tipo de pessoa serei para o próximo? Camille, como assim? Eu não tenho que me importar com a opinião dos outros, mas eu tenho que me importar em ser alguém bom para o outro? Sim, porque a gente não espera nada de ninguém. E aqui fica uma frase que eu quero que tu guarde no teu coração. Não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Espere apenas de Deus. Se você entrar no lugar de esperar das pessoas, você vai se decepcionar sempre. Eu não espero nada de ninguém. Eu não espero nada dos meus amigos, da minha mãe, dos meus clientes, de ninguém. Eu só espero de Deus. E eu faço para Ele. Quando a gente faz algo bom para o próximo, é como se nós fizéssemos para o outro. O que eu falei para vocês ali? Somos imagem e semelhança do Criador. Se eu maltrato alguém, se eu xingo alguém, se eu prejudico alguém, é como se eu estivesse maltratando a Deus. Se eu dou amor, se eu dou carinho, se eu dou afeto, apesar da pessoa me retribuir com maldade, é como se eu estivesse fazendo para Deus. E aí vem um ponto muito importante: o que que hoje tu consome para transbordar? Funk? Série? Deboche? Notícia de tragédia? Só vai sair da tua boca aquilo que o teu coração tá cheio. Se alimente de sabedoria. Você não vai conseguir amar outra pessoa se você ainda não colocar amor para dentro de você.
Você não vai conseguir trazer palavras de salvação se você não trazer palavras de salvação para você. Se hoje da tua boca só saem palavrões, xingamentos, desprezo, deboche, arrogância, desrespeito, rebeldia, é porque tu estás absorvendo isso. Ou você está ouvindo isso das pessoas que tu tem ao teu redor. Ou você está lendo, ou você está buscando, ou você está indo na rede social. Você está consumindo o que você está transbordando. Ah, mas eu sou tão bom, todo mundo é muito ruim comigo. Não, calma. Olha se tu não tem pitadinhas de veneno nas tuas falas e no teu pensamento, aonde tu estás. Observa, observa. A gente só enxerga no outro aquilo que está transbordando na gente. A pessoa é arrogante, não tem que lá. É o que tu tá cheio. Eu não enxergo maldade e inveja nas pessoas, porque eu não tenho isso. Ah, mas Camila, estão te criticando. Mas todo mundo não sei o quê. Sério? Que triste, que pena. Mas eu não enxergo isso. E que Deus salve a vida deles, e que Deus entregue abundância e sabedoria para eles. O teu inimigo. É bíblico, gente. Nossa missão como cristãos é dar de comer e de beber ao nosso inimigo. E outra coisa, não é porque a pessoa, ela tá vivendo, ela te fez mal, ela foi uma pessoa ruim pra ti, que ela é uma pessoa ruim. Ela só podia estar numa fase ruim. A vida de todo mundo é uma vida muito preciosa e valiosa para Deus. De todo mundo, sem peso. De quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, de quem tá mais privilegiado, de quem tá menos privilegiado. Toda a vida tem o mesmo peso para Deus. Não importa. Ele se importa com todo mundo. Então não vem falar que a pessoa ali ela é má, ela é arrogante, ela merecia ir pro inferno, não sei o quê. Não. Ela é uma vida tão importante quanto a tua para Deus. E de nada vai adiantar você fazer coisas boas se a intenção do teu coração for outra. Então, se doar para o próximo não é aceitar qualquer coisa, mas é entender que a tua missão aqui é maior do que essa picuinha, do que essa briga, do que essa ladainha, do que essa fofoca, do que esse deboche. Lembre-se, você levará o seu caráter para a eternidade, não a sua carreira, não os seus amigos, não o que você tem. E caráter não se ensina, não se aprende caráter. Todos nós temos. Nós desenvolvemos ele, nós trabalhamos, nós aprimoramos ele. Mas caráter não se ensina. Não existe curso sobre caráter. Se vocês encontrarem, é mentira. Não existe. Cuide muito bem do seu caráter e do seu ensino. Não se deixe distrair. Simplesmente persista em 1 Timóteo 4,16. Simplesmente persista. Simplesmente persista. Você, nem eu, somos melhores do que qualquer outra pessoa. Não somos. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Assim como você não é melhor do que ninguém que está na tua vida. Se você sabe mais, transborde mais. Não entre pro ego. Se você tem mais, doe mais. Sirva mais. Se doe mais. Se você tem mais, é porque você está cheio para transbordar. Se você tem menos, é porque você precisa absorver mais e pedir ajuda, buscar mais. Se você tem mais, doe. Se você tem menos, busque. A marca é o teu caráter em eternidade. Isso sim, o fato de comigo e da minha família começar uma geração cristã, isso é legado. Não é o meu trabalho, não é a minha empresa. Já pensou se eu me puxo para deixar assim a hug perfeita para os meus filhos, a minha empresa, para os meus filhos. Chega lá, meu filho, eu morri, meu filho vai lá e vende tudo. E vai morar no Japão, com o dinheiro da empresa. E todo aquele meu suor foi com Deus. Já pensou se eu deixo se eu me preocupo em deixar uma mansão para os meus filhos? Os meus filhos chegam e falam, que porcaria, vou vender, vou morar nos Estados Unidos. E eu me doei, eu me fechei tanto para fazer aquela casa, fazer aquilo para os meus filhos. Legado é caráter. Agora, eles vão levar para o resto da vida deles a vida cristã, os ensinamentos cristãos. E vão ensinar para os meus netos, e vão ensinar para os meus bisnetos. E assim por diante. É isso que eu quero. Esse é meu legado na eternidade. Eternidade aqui, eternidade no céu.
A contribuição, o serviço, o nosso trabalho. Como que você será agente de transformação no seu ministério, na sua família, relacionamento, igreja, ecossistema de empresa e amigos? O servir, ele é um servir através dos seus dons e ele é um servir através da sua vida, tá? Então, aquilo que tu sabe, eu sou muito boa em marketing, muito boa, aprendi muito isso, né? Esse é meu dom. Isso vai servir para o meu ecossistema e tem que servir também ao reino. Primeiramente, servir ao reino. Os dons que você recebeu hoje. Fala inglês, boa em informática, bom em teatro, bom em comunicação. São dons divinos para você servir ao reino, aonde você estiver. Ponto. E principalmente, começando no teu ministério familiar. Não tenta resolver a vida dos outros lá fora, até resolver a tua dentro. Se tu hoje namora, é casado, é jovem e tem tudo isso, resolve teus BO na tua casa. Se hoje tu mora com os teus pais, resolve teus BO na tua casa. Primeiro. Nem Jesus serviu a todos. A sua vocação para servir as pessoas certas. Use a sua vocação para servir as pessoas certas. Isso é importante. Uma água, vou até trazer um exemplo, né? Uma água custa 75 centavos no Tacate, R$ 10 no aeroporto. Faça de coração e não tenha medo de mudar o ambiente. O seu dom, o seu servir, ele só vai ser valorizado nas pessoas certas. Se hoje tua família não valoriza, elas não são as pessoas certas. Teus amigos não são as pessoas certas. E você tem que entender isso. Amar ao próximo, gente, não é conviver e aceitar 100%. É aceitar e respeitar são coisas diferentes. Eu aceito isso na minha vida, ou eu só respeito isso. São coisas diferentes. Aprenda a respeitar tudo, amar a tudo, mas não aceitar tudo. Então, entenda. Ah, eu sou muito bom desenhando, eu sou muito bom, mas os meus pais, mas não sei o que. Não sei o quê. Não, é o ambiente certo. Busque aos poucos o ambiente certo. Olhe para os seus dons, para aquilo que você sabe fazer. Busque desenvolver isso. Busque cursos, busque a ambiência para desenvolver isso. E prove a partir de resultado, gente. Prove a partir de resultado. Minha família não é uma família empreendedora, eu sou a primeira empreendedora da minha família, tá? Se eu chegasse para minha mãe e falei, mãe, pedi demissão, vou abrir um negócio, não tenho nada, não tenho. Vou começar do zero. Ela ia surtar. Eu fui fazendo e fui trazendo resultado. E aí vem. Lembre do que eu falei? Não é com palavras que a gente muda o ambiente com resultado, é com um testemunho. Para de perder tempo tentando convencer teus pais ou teus amigos, ou sei lá, teu namorado, tua namorada, do que tu tem que fazer pra tua vida. Vai fazendo e vai trazendo resultado. Faça por você. Você já recebeu a aprovação do maior de todos. Ele já te aprovou. Se não for pecado, se for para servir, ele já te aprovou. Faça e mostre resultado. Nem Jesus serviu a todos, ele serviu só lá em Israel, naquela região. Ele não veio para o Brasil. Quer dizer, não estudei sobre isso. Se veio, não posso estar enganada aqui, mas a princípio não. E então por que que tu vai tentar convencer a todo mundo, servir todo mundo, agradar todo mundo com os teus dons, com a tua vocação? Não. O grupo de pessoas, o ambiente certo, o lugar certo para que tu possa expressar plenamente aquilo que tu veio fazer, tá pronto. É só você buscar e acessar. Não se prenda nessas aprovações dos outros, assim como eu falei lá no início para vocês. Qual será a mensagem da tua vida? A missão que tu vai cumprir aqui. As lições da vida que aprendeu servindo de testemunho para outras pessoas em todas as áreas da vida. O que significa isso, Camille? O que eu sei hoje sobre marketing ensina outras pessoas. Eu posso ensinar para você sobre marketing digital e sobre carreira em negócios digitais, com certeza. Eu posso ensinar sobre comunicação, eu posso ensinar sobre postura, eu posso ensinar sobre vida com Cristo. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa comunidade, aqui nesse movimento. Eu quero ensinar tudo para vocês, tudo que eu sei. Eu quero ensinar sobre vida com Cristo. Eu quero ensinar sobre negócio digital, se por acaso tu quiser ter um negócio. Eu quero ensinar sobre empreendedorismo, sobre conquista, sobre postura. Eu devo transbordar para vocês, sem exceção. Eu tenho uma frase muito positiva, que você não seja como uma cachoeira que deságua num rio de água parada e morta. Seja uma cachoeira que deságua num mar abundante. Não seja a cachoeira do rio. Eu não quero ser mais a cachoeira do rio. Tudo que eu sei, eu não quero mais guardar para mim, eu quero ensinar, de falar. Para de exigir, para de apontar. Comece a ser. Hoje é o dia do ser.
Hoje é o dia de você saber exatamente o que você vai ter que eliminar e exatamente o que você vai ter que começar a fazer. Tudo isso aqui são perguntas que eu quero que você responda e que eu quero que você cumpra. Minha internet tá meio travando aqui, mas vai dar tudo certo. E a maior missão de todas, lembra que eu falei lá no início para nós? É essa aqui: servir ao reino. Assim, todas as outras áreas entram em alinhamento. Trabalhe o seu caráter, busque a salvação e fale o seu testemunho. É isso que nós temos que fazer. Os nossos diplomas, eles são muito importantes. Faça faculdade, aprenda, seja ótimo no cognitivo, no intelectual, mas nada disso exclui a necessidade diária e extrema da busca por salvação, do caráter e de falar do testemunho. Aprendeu, absorveu, transborda. Aprendeu, absorveu, transborda. Seja a boca de Deus nessa terra. Que da sua boca não saia palavras de negatividade, de maldição sobre a vida do outro. Que você não seja aquela pessoa que está criticando, que está minando e que está poluindo o ambiente. Trabalhe o seu tom de voz. Trabalhe a forma como você se expressa. Entenda que, dependendo da forma, tudo pode magoar o nosso irmão. Seja boca de Deus nessa terra. Não seja o oposto. E aí, gente, vamos às nossas, a nossa frase final aqui da nossa aula um, que é: não se preocupe sobre o que falariam de você no seu funeral. Às vezes a gente tem aquela coisa, né? Que frase vai ter no meu funeral? Quando estiverem lá, o que que vão falar de mim? Não se preocupe com isso. O que importa é o que Deus falará de você no dia do juízo final. O que ele vai falar de você no juízo final? Será que você cuidou da vida do meu filho? Será que você buscou o meu filho? Você honrou a missão que eu te entreguei nas mãos? Nós vamos prestar contas, gente. E ali não vai ter como mentir. É só isso que eu digo para vocês. E antes de nós irmos para nossa. Agora a gente vai concluir aqui. Eu vou deixar essas perguntas. Daí amanhã a gente vai ter nossa aula 2, né? Então, o que hoje ocupa mais tempo na sua vida do que Deus? Pergunte, elenque, escreva sobre isso. Quais características tem que mudar com urgência, em caráter, em forma de falar e, principalmente, quais ambientes e pessoas precisam ser deixadas para trás para que a transformação aconteça? Não tenha medo de olhar para isso. Essas três perguntinhas se respondem e amanhã eu vou liberar a aula 2. Aí, amanhã, a gente já vai se aprofundar mais no fazer. Então, a gente olhou para nossa essência, olhou para nossa identidade. Agora, a gente vai começar a colocar isso em prática na vida, nos negócios, ao nosso fazer, como fazer e servir melhor na nossa carreira, no nosso negócio e também para as pessoas. E para finalizar, quero deixar aqui então essas perguntas. Se não você, quem que vai fazer essa missão? Se não hoje, quando? Não sabemos quanto tempo ainda temos, hoje é o dia perfeito. E ele está esperando por você, ele está esperando para que tu seja ativado e que tu cumpra a tua missão. É, começa, hoje é o dia ideal. Não é cedo demais para você mudar a sua vida e começar a colher os frutos. Não é tarde demais também para que tu viva essa transformação. Apenas comece. Amanhã, meio-dia, a gente se vê para aula 2, fazer. Como pegar toda essa nossa identidade agora e servir ao mundo, servir na nossa carreira e negócio, para termos um negócio consolidado e uma carreira também empresarial, de repente em alguma empresa, e também servir ao próximo, servir aos nossos ministérios em casa e também é, igreja, enfim, ao próximo, tá? Amanhã a gente vai falar do fazer, da nossa pirâmide, nós vamos olhar para o fazer. Descobrimos nossa identidade, sabemos o que temos que eliminar e agora nós vamos ir para a nossa fazedura. Vamos realmente colocar isso em prática no nosso mundo. Espero amanhã vocês, meio-dia, para nossa segunda aula. Compartilha com mais 3 jovens que precisam receber essa mensagem, tá bom? E compartilha muito comigo ali no nosso Close Friends o que tu achou os principais insights dessa aula, certo? Até amanhã.